Simbora, meu povo, dia de live. Eu acho que tem algum tempo que eu não faço uma live eu convidando alguém. Perdi o costume, tô tenso. Ainda mais com ex-mulher, imagina, live com ex-mulher. Que problemão, hein? Será que sai briga? Será que vai dar fight hoje? Pra gente ver o que é que vai dar. Se vai ser programa do Ratinho, se vai ser se vai ser aquela briga, aquela outra que fazia briga, como é? O Povic, Márcia Popovic, é? Era ela que fazia umas brigas assim de boa ex-marido noite, e com meu ex-mulher. povo. Sua câmera tá bem clara, Karine. Ou é impressão minha? Tá Melhorou? bem clarinha. Eu acho que é Pior que eu não tô nem a com luz luz em cima de branca. mim. A luz tá, não sei, pode ser minha impressão. Tá bem clarinho, bem clarinho. Você Melhorou? botou algum filtro? Não, Alguma coisa? Não sei nem se pode. melhorou aí? Bem, melhorou. Dá pra te ver. Tá bem clarinho. Não Tá sei se todo é mundo me impressão minha. vendo? Eu tô vendo. E o Beleza. pessoal que tá entrando tá me vendo com nitidez? Dá um feedback aí. Estão me vendo certinho? O pessoal tá meio tímido, não querem conversar. Acho que não querem se meter em briga de ex-marido com ex-mulher. É, rapaz. Hoje vai ter fight aqui, viu? Pronto, já deram feedback Aí, aí de ó. que estão me vendo bem. Nânia. Massa, galera. Pra quem não sabe, Karine Um pouco claro, né? é. Tá vendo? Tá um pouco claro. É isso. Melhorou? Não, é como se você tivesse com algum filtro, entendeu? Mas pode ser a luz daí. É porque como eu tô bem com contraste bem alto por causa da luz que eu coloquei aqui, Eu tá tô dando no uma full diferença house. maior. Tá, peraí. Deixa eu tentar ir pra um outro lugar aqui. Galera vai entrando, vai sentando, pegando a pipoca, que hoje tem briga de ex-marido com ex-mulher aqui, vai ser um Tentando pegar problemão uma aqui. posição melhor aqui pra ver se ajuda. É a luz da sua casa que tá muito clarinha. Deixa eu ver um outro lugar aqui que pode ajudar. Não, mas eu acho que dá pra ver, dando pra ver tá tranquilo. Ah, Foi já só a sei. impressão que eu tive por causa da. Peraí, tive a ideia. Peraí. Pronto. Alguém falou aí que onde você sentou melhorou bastante a posição. Não, aqui agora. Calma aí. Consegui aqui. Calma aí. Um segundo. Pronto, tá melhorando. Ô, Karine, você tá com algum filtro que tá aparecendo até bigode em você, às vezes aí. Peraí. Pronto. Tire o filtro, Apertei com aqui sem certeza você tá querer. com algum filtro. Apertei aqui sem querer. Não, tá estourando. Poxa, tá difícil, viu? É. Ah, preocupa não, não tem pressa não. Galera que tá entrando aqui tá mais preocupado com o conteúdo do que com o visual. E aí, Tá melhorou? ótimo aí, melhorou bastante, melhorou bastante. Galera, vamos lá. É, Otávio e Karine, pais de Maria Flor, é mais ou menos assim hoje como a gente se apresenta. Apesar de a gente ter profissões, ter funções, trabalhar em ter trabalho social e tal, mas normalmente a gente se apresenta assim, como pai de Maria Flor, mãe de Maria Flor, e a ideia é justamente essa, né? Mesmo a gente sendo advogados, os dois sendo advogados, mesmo Carinho sendo coach, eu estudando psicanálise, quando o bicho pega, é o pai de Maria Flor e a mãe de Maria Flor que sentam para conversar. Então, hoje, a gente vai trazer para vocês um pouquinho de como foi a construção dessa guarda compartilhada, disso tudo no meio do confinamento, né? Do que é que aconteceu, de como é que a gente decidiu e tal, para ver se clareia algumas coisas aí para vocês. É, Eu queria que você se apresentasse um pouquinho aí rápido, Carinho, para a gente entrar logo no assunto. Mas você já me apresentou.
Já estou devidamente, Já lhe apresentei. já estou É a devidamente mãe de Maria apresentada. Flor. Sou a mãe de Maria Flor. Para o momento, já está mais do que apresentada. Meu currículo inteiro já está aí, já está falado. É mais ou menos isso, né? Advogada, coaching, mãe de Maria Flor, tem um trabalho social também bacana, junto de uma Inclusive, estou entidade fazendo aqui da lives Bahia. diárias, né, durante o confinamento, à Sim, tarde. Tá sim, bem convidar bacana, tá bem vocês. Que legal. horário é? Às 16h15, todos os dias. Para quem não tem a possibilidade de assistir à tarde, a live fica gravada por 24 horas. Então, quem só pode assistir à noite, assiste à noite, mas tem sido bem bacana as lives, tem tido um retorno bem legal, bem gostoso. Para ajudar um Pronto, pouquinho da minha bacana. contribuição durante esse confinamento aí, que realmente não tem sido fácil para ninguém. O confinamento, na verdade, é mais ou menos o que a gente vê numa escala, só que numa escala de brincadeira, né? De diversão, mas a gente acompanha um pouco do que acontece, por exemplo, no Big Brother, né? Que é uma representação, mais ou menos, do confinamento, né? Só com a É diferença que os brincadeira no caras nível têm sério, né? tudo do bom e do melhor. É. Só que assim, o que é que acontece lá que a gente vê muito? Os romances são muito intensos, as brigas são muito intensas, né? As pessoas se apaixonam pela outra assim em pouquíssimos dias porque elas estão em confinamento. O confinamento torna as coisas mais agudas, né? Tudo é muito intenso, né? Tudo é muito intenso. E como eu estava falando com o Karine mais cedo, preparando um pouco dessa live, o confinamento ele pode ser um bom motivo, uma boa oportunidade para a gente mudar para melhor, e também o confinamento ele pode ser uma grande jogada para você entrar em guerra com o seu ex-marido, com a sua ex-mulher. Pode ser uma grande oportunidade, uma grande desculpa para que isso aconteça. Como é que você vê isso, Karine? Não como eu e você, né? Depois a gente chega lá. Como é que você vê essa situação? Inclusive, a gente falou sobre isso hoje à tarde, que a gente estava falando sobre pacificadores, sobre mensageiros da paz. E aí a gente falando, lutar para mudar ou lutar para punir? E que tipo de guerreiro você tem sido durante essa guerra, né? E aí cabe muito bem a nós essa pergunta. Que guerreiros nós estamos sendo durante essa guerra, confinamento, essa guerra, maternidade, paternidade, ex-mulher, ex-marido, divórcio, enfim. E eu posso dizer que nós estamos enfrentando essa guerra da melhor maneira possível e com as armas não violentas, né? Estamos tentando usar as melhores armas que nós temos em nossas mãos, mas de forma não violenta, tentando usar a paz como a nossa melhor arma, o amor como a nossa melhor arma, para que a gente consiga vencer essa guerra, né? Que eu considero uma guerra que a gente enfrenta todos os dias, porque todos os dias nós temos desafios a enfrentar. Eu não vou, como eu digo sempre, problemas nós teremos sempre, e isso é um fato. Resta a nós escolhermos, beijo para elas. Resta a nós escolhermos Beijo, ser meu. felizes, apesar deles em nossas vidas. Então, a gente sempre, não pensem que nós temos uma vida de mil maravilhas, porque não temos. Somos desafiados a todo momento, mas a gente busca lidar com isso a todo momento para que a gente não se deixe sucumbir diante desses desafios, né? A gente mantém a serenidade para a gente conseguir Para quem levar não adiante, porque sabe, sempre a prioridade é Maria Flor. A gente sempre tem em mente Maria Flor, Maria Flor, Maria Flor, Maria Flor. Parece um mantra, é Maria Flor, Maria Flor, Maria Flor. Então, vamos lá, lavagem cerebral, Maria Flor. para quem não sabe, eu e Karine, a gente cuida de Maria Flor em regime de guarda compartilhada com convívio alternado. Como é que funciona? Todas as semanas, como é que funciona fora do confinamento, né? Como é que funcionava antes do confinamento? Toda semana, Maria passa a semana inteira aqui comigo e na outra semana, na semana seguinte, Maria passa a semana inteira com Karine. Todos os dias, um leva e o outro pega na escola. Então, essa foi a maneira que a gente encontrou de todos os dias Maria ver os dois, né? Essa questão dentro do direito é muito subjetiva, é muito escorregadia, mas como é que ela funciona para o direito? A galera que já está acostumada com essa guerra aí da parte jurídica. A lei diz que a pessoa tem que, o casal que decidir
viver em guarda compartilhada, ou quando a lei assim decidir, ou quando a justiça assim decidir, o casal vai ter direito a um convívio equilibrado. É direito dos pais, é direito da criança, e para que a coisa se equilibre, para que o tempo se equilibre, o convívio se equilibre, precisa haver um certo equilíbrio de divisão de tempo também. Então a gente escolheu assim, funciona para algumas famílias, não funciona para outras, né? Então, fora do confinamento, é assim que funciona. Sempre foi uma paz, sempre foi de boa, eu e Karine, não. A gente brigava muito, a gente brigou muito para chegar nessa solução, e depois que ela aconteceu, parece que houve um estalo, assim, né? Fiz terapia, a Karine fez terapia, e a coisa, Faço quando a ainda. gente faz ainda, eu também faço. Então, quando a gente ficou em paz, quando eu e Karine ficamos em paz, cada um consigo mesmo, a gente conseguiu ficar em paz com o outro e lembrar, como o Karine falou, do mantra, lembrar de Maria Flor como sendo a principal interessada dessa história toda. Exatamente. E assim, isso funcionou com a gente, lembrando sempre que é importante. E assim, porque é inevitável. Eu sempre recebo mensagens, e Otávio, imagino que também receba. Poxa, mas se dá certo e aqui eu não consigo. Eu falo com o meu marido, eu falo com minha esposa, porque o filho dele, a filha dela, enfim. Eu sempre acabo recebendo mensagens do atual ou da atual se referindo ao enteado ou à enteada. Sim. Funcionou com a gente. Infelizmente, o fato de ter funcionado com a gente não quer dizer necessariamente que tenha que funcionar com todo mundo. Infelizmente, a gente não tem como saber fazer disso um padrão. Porque direito de família é peculiar justamente porque envolve emoções. E são emoções muito peculiares. Emoções de marido e mulher, emoções de filhos, são laços muito estreitos, né? E depois do divórcio são outros laços, são outras emoções envolvidas, são mágoas, enfim, são coisas que vão muito além do direito, coisas que o direito não tem como abraçar. O direito tem como falar do que é racional, mas do que foge à racionalidade, o direito não tem como abraçar. Então, a gente Uhum. está aqui enquanto emoção, né? Para tentar dizer a vocês, funcionar para vocês como um norte, como um guia do que funcionou para a gente, que talvez ajude vocês e ilustre para vocês uma possibilidade. E a partir da nossa possibilidade, vocês consigam pensar em algo que para vocês seja interessante. Eu conheço, por exemplo, uma família que ele, o pai, não consegue passar uma semana longe das filhas. Meu amor, será um prazer para mim, Ave Maria, uma honra. Já está aceita, só marcar a data. Então, ele não consegue ficar longe. Então, as filhas passam 2 dias com ele e 2 dias com a mãe. E aí vai, 2 dias, 2 dias, 2 dias. As meninas já estão maiores e tá dando certo para eles. Há quem diga, psicólogos afirmem que isso não é bom, que não faz bem, porque causa confusão, enfim. Mas está dando certo para eles. A gente não mexe em time que tá ganhando. E as meninas se dão super bem. Ele que teve mais um filho depois, no atual casamento. Mas é isso. É o que deu certo para eles. O que não quer dizer que tem que dar certo para todo mundo. E a gente tem que Sim. pensar no bem-estar da criança. E para elas, as meninas que já estão crescendo, tá dando bem, tá indo bem. Então vamos lá. Entendeu? E até que se E como pense o você contrário. falou, E como você falou da questão do direito, o direito ele não consegue prever todas as Não tem. circunstâncias de vida de uma criança, nem de um adulto É consegue, impossível. né? E pior ainda das relações interfamiliares, né? Avô é Exato. avó, é avó que é mãe solo, assim são muitas referências que o direito jamais vai conseguir pensar, Até como porque também o hoje. direito, só para eu concluir, fazer um link aí para a gente puxar o assunto. Como também o direito não conseguiria imaginar que iria vir um vírus que colocaria todo mundo em quarentena, e ele não pensou nisso, o direito não pensou nisso. Ele pensou em Ninguém pensou, questões né? gerais, genéricas, subjetivas. Agora, dentro do que a gente tem, aí a gente consegue estabelecer o nosso próximo assunto, que já já a gente chega Só, lá. co- só Nostradamus conseguiu prever o coronavírus. Fora E Nostradamus, olha ninguém lá, mais viu? pensou no coronavírus. E outra, além disso, o direito de família hoje ainda tem que se ajustar aos diversos formatos de família que estão
se formando na sociedade como um todo, né? Então, além de todas essas dificuldades, de todas essas habilidades que estão tendo que se desenvolver aí na conjuntura jurídica, imagine os desafios que os juízes os magistrados estão tendo que aplicar. Porque, e outra, e ainda tentar manter a isonomia no sentido de não levar para o caso concreto o seu juízo de valor da sua vida pessoal. Enfim, que é quase que às vezes é impossível, inevitável, né? Enfim, É, muita porque coisa um juiz que foi criado com a mãe, ou então com um casal, né, que nunca se separou, brigavam a vida inteira e nunca se separou, esse juiz é muito mais comum ver esse juiz dando uma guarda unilateral para a mãe, ou determinando uma residência fixa na casa da mãe, do que abrindo um pouco a cabeça, entendendo que o pai também é o pode ser algo convencional, né? necessário. Duas Pois é, mensagens aqui bem legais, que a Dani colocou. A sim. confusão que norteia a própria criança. Manejar com elas o que é possível e confortável é a melhor coisa. Falou a psicóloga e isso a gente nem questiona, né? Pronto. Exatamente. E a Rafa que colocou aqui, vocês são de fato um casal Beijo, exemplo, Rafa. porque de verdade a guarda compartilhada funciona e é respeitada. Beijo, meu amor, saudade de você, viu? Sim, e a gente vai Beijo em falar agora de Rafa. Beijo em Emília. Emília aqui, mãe que a mãe lê. que lê. Maria está Ô, tem. amando as suas histórias, viu, Emília? Só para te dizer, Cada uma as suas melhor que a outra, contações né? de história. Maria E ela está tem umas apaixonada. lives legais nesse período de confinamento aí, tá massa Maria está também. amando suas contações. Inclusive, ela assiste depois que a contação já é feita e ela fica, mamãe, como é que escreve agora? Eu posso mandar mensagem? Aí ela outro dia ela mandou, eu sou Maria Flor, filha do pai Vem Cá. E aí ela desesperada para se identificar que era para a tia mandar mensagem para ela também. Enfim, vamos lá, segue o baile. Veja bem, aí puxando, por que que eu falei daquilo? Porque como a lei não Confinamento, né? previu Previu. o confinamento, não previu as dificuldades que existiriam, e aí faz como? Fica com quem? Hoje de manhã, Como é que mata a saudade? duas não, três pessoas, inclusive você foi uma delas, veio me falar que um especialista falou na Globo que deveria ficar na residência de um só. E aí eu fiquei super preocupado como é que a gente vai tocar e dizer que o especialista está errado. Não, o especialista não está errado. O E a ideal gente é todo contrariou mundo... as ordens médicas. Pois é, mas a gente chega lá. O especialista está super certo, tem que ficar em casa mesmo, tem que se precaver, tem que fazer Fiquem em a limpeza casa, das mãos, fiquem a em limpeza dos casa. pés, ficar em casa, quem pode, porque tem gente que simplesmente não Fiquem pode. em casa, fiquem em casa. Quem pode, E, fica em casa. mas assim, o que o direito não previu, para isso existe o bom senso. E Bom e velho bom senso. esse bom senso, às vezes, nem sempre é consenso. E é muito difícil. Como é que aconteceu com a gente? E aí é preciso lembrar sempre que é uma experiência muito pessoal e a gente vai partir do pessoal para depois dar dicas a vocês. Como é que aconteceu com a gente? Na semana que antecedeu a agonia, logo após o carnaval, acho que na semana posterior ao carnaval, eu liguei para a Karine e disse, Karine, a gente precisa tomar uma decisão em família. Você lembra disso, Karine? Lembro. Uma decisão em família sobre os Vamos cuidados. Sentar, exato. Fazer nós uma quatro. reunião. Nós quatro, eu, ela e o noivo dela e minha noiva, Lore, para a gente definir regras de limpeza de cuidados, porque não adianta nada Maria estar cuidada na minha casa e não estar na sua e vice-versa. Aí você disse, a gente aqui já está tomando tais e tais e tais medidas. Porque Marco tá louco do corona, mãe. Porque o Marco estava louco do álcool em gel. E aí, o que é que aconteceu? Karine e Marco, ela e o noivo, foram na rua comprar álcool em gel e trouxeram para mim. Então perceba que é uma família que mora em casas separadas, que estão tentando se cuidar, né? Lógico, se amam, cada todo um mundo de um se jeito. cuida, a Maria Flor tá bem cuidada, né? Exatamente. O foco é Maria Flor, mas cada um tá ali se ajudando do jeito que pode.
Então, foi daí que começou toda essa estrutura que a gente montou para poder receber Maria nesse período de confinamento. Fala um pouquinho aí, Karine, que só eu que estou falando. E aí, assim, como eu falei, lá em casa a gente já vinha com essas preocupações de corona, de Covid, 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 enfim. E aí. Oh, obrigada, Thay. Enfim, e aí o que acontece? Pra gente não transmitir para Maria foi quando começou a questão das escolas. Maria já estava comigo quando começou a paralisação das escolas. E a gente preocupado como é que ia fazer com Maria Flor. E essa transição também de mim para Maria Flor. Maria Flor, o que acontece? Ela já tem um relógiozinho biológico programado, do ponto de um relógio psicológico e um relógio emocional, programado para ficar comigo ou com o pai para uma semana. Então, se Maria Flor passa mais de uma semana, ela já começa a dar curto-circuito emocional, sabe? Ai, tô com saudade, começa a ficar muito chorosa, começa, sabe? Começa a não Seu ficar tão áudio tá legal. travando, Karine. Oi? Seu áudio travou um pouquinho. Agora a imagem. É, A imagem parou e o áudio tá ok. melhorou? Melhorou. Pronto. Melhorou Então, total. assim, a gente estava até conversando sobre isso, que Maria Flor tem um tempo, sabe? E o tempo dela hoje é de uma semana. Então, passou de uma semana, ela já começa a dar curto-circuito. Vamos falar grosso modo assim. Então, ela já começa a dar uns sinaizinhos da saudade, que ela já não está administrando bem. A gente realmente fica daqui e dali fazendo o jogo dos pratos para a gente conseguir equilibrar tudo certinho. Então, durante esse período de confinamento, a gente estendeu esse período ao que a gente chama, ao que os médicos, obviamente, chamam de quarentena, que são os 15 dias. Para a gente conseguir Pra manter quê, Maria. né? Hã? Explica aí por quê. Exato, para a gente conseguir manter Maria Flor exatamente numa quarentena comigo. Para a gente, obviamente, eximir Maria Flor de qualquer tipo de risco. Primeiro, de Maria Flor mostrar qualquer sintoma. Aí eles vão falar, pô, mas as crianças podem ser assintomáticas. Mas assim, ela pode ser sintomática, mas a gente está mantendo uma quarentena da família inteira até que Maria Flor possa realmente mostrar algum sintoma ou não. E, além do mais, nós, graças a Deus, possuímos hoje uma condição, uma profissão que nos permite ficar em quarentena. Então, infelizmente, essa não é uma condição vivenciada por todas as famílias. Pela Não é uma maioria das realidade que famílias. todo mundo pode vivenciar. Quem pode, foi o que a gente fez. Então, eu, desde que estou com Maria Flor, fiz uma quarentena com Maria Flor, 15 dias subsequentes. Tivemos uma única saída, que foi com o intuito de tomar a vacina de gripe. Que eu fui no primeiro horário, fui a segunda pessoa a tomar a vacina, e eu tomei a vacina junto com ela, tomei no particular, voltamos para casa. Chegamos em casa, tiramos a roupa toda, tomamos banho, a roupa foi direto para lavar, o sapato lavou, tudo lavou, e desde então, dentro de casa, sem sair para absolutamente nada. E todo mundo confinado. E aí, quando foi ontem, né? É porque o tempo aqui já vai Ontem. perder a noção do tempo. Ontem. E quando foi ontem, papai Otávio tomou banho em casa, junto com o tia Lore, saiu de dentro de casa, direto para o carro, e do carro, direto para a minha casa, para pegar E de Maria Flor. casa também E de direto casa, para aqui. direto para a casa dele, com Maria Flor. E aí, com toda a higienização, com todo o rigor, com todas as precauções, ou seja, e seguindo o mesmo padrão. Inclusive, na semana, logo quando começou, uma pessoa me ligou, uma mãe me ligou. Uma mãe de um amiguinho de Maria me ligou, me falando que estava por um processo de separação e que estava sem saber como proceder, porque o pai da criança estava trabalhando, queria ver a criança, mas não tinha deixado de trabalhar e não estava tomando os devidos cuidados. E ela estava sem saber o que fazer, como lidar com essa situação. E eu falei, bom, aqui a gente estabeleceu um padrão. Entramos em Uhum. sintonia no que eu e ele faríamos e faríamos de igual modo para que eu e ele conseguíssemos os dois manter o convívio com Maria Flor, né? E preservar Sim. Maria Flor ao máximo. Até porque Maria tem um problema crônico respiratório.
Então, a gente precisa... Maria Flor, inclusive, é uma incógnita sobre os sintomas dela apresentar ou não. Então, a gente precisa preservar a Maria Flor o máximo possível, porque a gente não sabe como ela vai reagir a esse vírus, se tiver Só contato. de falar isso aí já me Já causa angustia angústia, né? muito. Pois é. Então, assim, todo cuidado é pouco pra gente. A gente não quer ter contato, muito menos expor a ela a qualquer tipo de coisa, entendeu? Então, a gente está fazendo o máximo que a gente pode para tentar preservar ela, independente se ela tivesse, se ela não tivesse nada. Nós já estaríamos, obviamente, fazendo isso. E ela tendo, estamos fazendo ainda mais do que está ao nosso alcance, para que ela realmente fique imune ao que for possível, né? Porque assim, Karine, quando alguém vai para a TV dizer que a criança deve ficar com um dos pais, eu imagino que o médico, a infectologista, tenha tentado preservar o máximo de número Com possível de certeza. pessoas para poder justamente não dizer, não, continua indo para lá e para cá e tal, e pôr todo Concordo. mundo em risco, né? Certo, Então, claro. assim, é o máximo de cuidado possível, realmente tem que ser. Claro. Agora tem uma questão aí muito grande, que é a seguinte: quando o médico diz assim, tem que ficar numa casa só, ele está dizendo na casa de quem? Ele não está dizendo na casa de Otávio, nem na casa de Karine, né? Então perceba, para os casais que vivem em guerra, essa é uma grande chance de pôr lenha na fogueira. Porque eu, Sim. eu iria te ligar, tá? Eu iria te ligar e dizer, olha, Maria Flor tá comigo, eu acabei de assistir numa rede de TV importante, Nacional. nacional, e um infectologista responsável por um hospital bacana disse que não é para sair de casa. Então, ela vai ficar na minha casa e ponto final, e acabou. Se você quiser reclamar, reclame na justiça e bata o telefone na sua cara. Então, daí começaria uma grande guerra. E vice-versa. Então, o confinamento, ele pode ser um grande mote para as pessoas se unirem, como eu falei no início, e pode ser também um grande mote para você reiniciar uma guerra que às vezes estava pacificada, né? E pode ainda ser um grande mote para você exercer o seu medo. E isso é uma coisa muito importante que a gente precisa estar de olho. Às vezes é o medo da gente, não é o medo com o filho, é o medo Você nosso de projeta no perder o outro, né? filho, é o medo nosso de morrer, é o medo nosso de perder, de repente esse filho ser mal cuidado e morrer lá na casa do pai. E a gente, isso tudo, ainda que a gente não queira pensar, ainda que seja assustador, isso tudo passa no universo do nosso inconsciente. Isso é Claro. impossível não imaginar Inevitável, uma. né? É inevitável esse medo. É um medo que, ainda que você não externe, esse medo existe, né? Que às vezes nem a Então, gente mesmo consegue identificar, né? exatamente. Então, o que é que eu sugiro? Como esse medo existe e não precisa enganar ninguém, dizer que é o todo-poderoso e que não sente medo, dialoguem, conversem, diga que estão com medo. Chega assim, ó, um exemplo. Seria muito melhor eu dizer, Karine, eu tô morrendo de medo de Maria ficar na sua casa porque seu pai não está tomando as providências adequadas. E aí Karine chega para mim e dizer, Otávio, não se preocupe não, porque meu pai estava assim até ontem, mas ele hoje já se conscientizou. Então você só vai saber se a coisa é do jeito que você está imaginando, se você falar, dialogar, discutir, mostrar Tentar inclusive os externar o máximo medos, né? possível, né? Mostrar os medos, né? Exatamente. Até porque, assim, fugindo um pouco do assunto e falando ao mesmo tempo, esse confinamento, se a gente não tomar cuidado, ele pode causar doenças outras, né? De cunho psicológico e emocional para Sim, muita sim. gente. Então, a gente tem que aproveitar esse momento Inclusive nas para a gente crianças, né? nas crianças também e nos adultos. Até porque se o adulto adoece, acaba adoecendo a criança também, né? A criança projeta muito o que vê nos adultos, né? Tanto que quando a gente, de certa feita, Maria teve um atendimento psicológico, foi nos dito que o que é que a gente estava fazendo? Porque é muito comum que a criança, na verdade, ela seja apenas um reflexo do que o adulto está fazendo. Então, às vezes, a gente costuma acreditar que o problema está na criança, mas, na verdade, o problema está em nós. E aí Aham. a criança está sendo apenas um reflexo do que nós estamos fazendo. E em E- nós mesmo.
Não é jogar a Exatamente. culpa para, tá No vendo? outro. O pai dele faz Exato. isso e isso, é por isso que ele está assim, entendeu? Exato, e em meio a esse confinamento todo, se a gente não tomar cuidado e procurar rever os nossos valores e tentar aprender a se expressar de outras formas, porque obviamente agora a gente não está podendo ter o contato pessoal, né, pele com pele, e aprender a se expressar de outras formas, a gente vai acabar enlouquecendo, a gente vai acabar ficando pirando a cachola, porque a gente não Sim. vai colocar para fora, vai sentir, vai guardando, guardando, guardando. Então a gente tem que aprender a colocar para fora, porque os nossos filhos não têm nada a ver com isso. São inocentes nessa brincadeira toda, nessa história toda. Então, eles precisam ter o melhor de nós, sempre que possível, né? Ou na maior parte do tempo. E a gente precisa saber oferecer isso com qualidade. E agora a gente tem. Quem pode estar confinado nesse momento, a gente agora tem tempo. E aí a grande questão agora, a gente sempre no nosso dia a dia, por conta da correria, vamos dizer que a gente sempre tem a desculpa perfeita para não dar atenção aos nossos filhos. E agora, durante o confinamento, nós não temos mais a desculpa da correria do dia a dia. Então, que tipo de tempo, com que qualidade nós vamos oferecer tempo aos nossos filhos? Então, é É, importante nós pensarmos. tem pai que continua tendo agora a desculpa perfeita, né? Porque ele diz Home assim, office. não, fica com você. Não, o pai separado, né? O pai que Ah, mora separado da mãe. Ele diz assim, não, deixa Joãozinho com você por causa do coronavírus. Então ele se também. afasta de vez, né? É porque eu já ouvi E também de alguns que dizem, já tem mãe reclamando. Meu filho quer ver o pai e o pai agora diz que não pode ver por causa do coronavírus, mas ele não via, ele nunca viu e agora a desculpa é o coronavírus, né? eu já vi, desculpa, eu já vi uns falando assim, eu passo o dia inteiro de home office, eu não aguento, eu sou soberbada o dia inteiro de home office e tal. Enfim, até que ponto de fato esse home office está É home mesmo office, né? sobrecarregando essa mãe, esse Sim. pai, né? É importante a gente se analisar e tentar se perceber, porque aquela criança está pedindo atenção. E para muitas Demanda maior famílias, ainda, né? claro, obviamente, ela tá vendo o pai, tá vendo a mãe ali na casa dela e ao mesmo tempo que parece disponível, mas ao mesmo tempo não está disponível e vai gerar Uhum. uma confusão na cabeça dela, né? Então é interessante que tente administrar um tempo. Eu vou disponibilizar do meu dia um tanto de tempo aqui, gerenciar o meu tempo melhor. Então eu vou disponibilizar tantas horas para o home office, se possível, né? E depois tantas horas aqui eu vou disponibilizar para dar atenção a ele, ou então um intervalo de tantas horas para conseguir ficar com meu filho. E depois eu volto para o home office e explicar a ele que apesar de mamãe estar em casa, mamãe está em casa, papai está em casa, não é por uma escolha, é porque tem que estar em casa, mas a mamãe precisa trabalhar, então eu vou ficar um tempo, mas eu vou ter um intervalo para ficar com ele, brincar, e depois eu volto do trabalho, e mais tarde a gente fica junto de novo. E ter inteligência para administrar e fazer a criança entender que ela não está ali de escanteio, né? E para ter Porque atenção ela quando também tem tem. medo, né? O Pois meu, eu falei do é, medo do adulto, questionar, mas né? a criança também tem medo, né? Exato. Tá circulando aí um monte de atividade extra para fazer com a criança e tal. Uma delas é pintar o coronavírus. Eu achei horrível isso. Quer dizer, você vai pintar o coronavírus, tá lá um monstro, aí a criança pinta isso de uma forma ainda que lúdica, mas na cabeça dela, você conversa com Maria Flor, você conversa com qualquer criança, a sobrinha Gilore mesmo, a gente pergunta, ela diz, olha, tá rolando um vírus aí fora, que eu não posso sair de casa, não posso ir para a escola, elas sabem mais ou menos a gravidade do problema, né? Não Mas o que faz eu ia falar é sentido o pintar seguinte, esse monstro que tá aí fora, né? assim, tanta coisa para pintar, né? Tem tanta coisa legal para fazer, Pintar tanta justo o outras coronavírus. coisas lúdicas. Vai pintar logo o monstro que está assustando todo mundo. Enfim, de repente alguém até tem uma explicação mais legal para dar e de repente até vale a pena pintar esse monstro. Eu achei aqui que não valia a pena. Agora deixa eu te falar uma coisa. A gente vinha falando do home office e aí me ocorreu um detalhe que a gente até agora não falou. É, no nosso caso, para quem está chegando agora, a gente arrumou um jeito de você se cuidar bem, eu me cuidar bem e a gente conseguir manter de 15 em 15 o nosso convívio alternado aqui com Flor, porque ela também demanda essa vontade de ver a gente e essa ausência e essa saudade nossa.
Mas tem um detalhe que é preciso lembrar. Não é ver o filho a qualquer custo, né? Porque se o pai apresenta um risco, se a mãe apresenta um risco real, então, assim, vamos dizer que, criar um cenário aqui, só para a gente visualizar melhor. Vamos dizer que o pai é médico, ele entra e sai o tempo inteiro de hospitais que estão tendo gente possivelmente infectado. Você tem uma mãe que é professora, que não está dando aula, e esses pais normalmente vivem como a gente, uma semana sim, uma semana não, uma semana com um, uma semana com outro. A minha pergunta e aí vou pôr mais um elemento aí, às vezes esse pai trabalha tanto que a criança fica só com a babá na semana que está com ele, ou a maior parte do tempo com a babá. Aí eu questiono, para que insistir na alternância do convívio nesse período de confinamento? Eu não insistiria. Eu preservaria minha filha, deixaria ela num lugar seguro, muito provavelmente na casa da mãe, na casa de Karine, e aí a coisa ia seguir, eu mais tranquilo, porque eu estaria pensando, nesse caso, em Maria Flor. Então, assim, a gente não está fazendo algo e nem estimula que se faça algo simplesmente por disputa de tempo. Então, assim, a lei diz que eu tenho que ficar uma semana com meu filho, então eu vou ficar independente de coronavírus. Eu vou ficar e acabou. A lei manda eu ficar uma semana, eu vou ficar e acabou. Então, assim, é preciso usar o bom senso o tempo inteiro. Alguém perguntou aqui, e se tiver uma mãe sociopata? Eu não sei, essa mãe sociopata, o que a pessoa quer dizer com sociopata. Se é alguém que eu acho que é sociopata, se é alguém que já demonstrou que é sociopata, se é alguém que já foi punido pela lei, ou se é alguém que já foi declarado como sociopata. Duvido muito que numa avaliação psicológica, dentro de um processo de divórcio, de uma guarda, o juiz dê a guarda a alguém que é sociopata, porque isso, né, tem diversas nuances e diversas Repercussões, né? repercussões e procedimentos que são anteriores à própria decisão da guarda. Sim. Então, assim, a gente teria que entender que Não dá sociopatia para ser é essa. respondido assim também, sem conhecer a situação do Não outro, dá, né? não dá, né? Mas, enfim, É, falando de uma forma genérica, qualquer circunstância que gere risco à criança, qualquer que seja, tem que ser evitado, tem que usar o bom senso, e quando os pais não têm bom senso, infelizmente ou felizmente, para isso existe a lei, a justiça e os advogados que militam na área do direito assim, de família, que assim, não é meu gente, caso. assim, uma coisa que a gente tem em mente, talvez seja por isso que com a gente dê certo a guarda compartilhada e a convivência alternada. Porque para a gente é muito simples, é muito óbvio a gente abrir mão do que é de um egoísmo. Para a gente é muito fácil, é muito óbvio abrir mão do que é do nosso ego, sabe? Do nosso orgulho em prol do bem-estar de Maria Flor. E o que pesa para muitos casais no divórcio, na separação, na briga pela guarda, é o ego inflamado, é a mágoa, a dor, sabe? É a dor da traição, é a dor da troca, é a dor de ter sido largado, de ter sido largada. Todas as emoções negativas envolvidas na separação, da briga, que dizem respeito a esse momento, que acabam repercutindo na guarda. E a criança acaba funcionando inevitavelmente como uma moeda de troca. Mas pra gente, esses sentimentos negativos foram deixados de Olha quem lado. chegou aqui! Mamãe, quero ouvir, quero ouvir. Quer ouvir? Peraí, deixa eu te dar o outro lado. Nossa, meu Deus. Esse é melhor, porque é mais longo. Tome aí. Meu amor! Minha mãezinha linda, gostosa! Ei, você que é minha mãe. É.
Te Cadê? amo. Vem pra cá, junto, pra A aparecer aqui. boneca. E o que acontece? Então, assim, às vezes as pessoas ficam assim, pai, mas vocês são exemplo, são exemplo. Assim, a gente não é melhor que ninguém, sabe? A gente não faz nada muito diferente. Olha, nós não somos super-heróis. Ele não é um Oi, super-herói. pessoal. Ai, meu amor, minha gostosa. Tia Márcia, Eu- tia Márcia, tia Márcia, tia Tia Márcia. Márcia, tia Márcia. Ela tá dizendo, minha flor linda. É, É, vou botar eu não aqui. sou uma Minha super-heroína, flor. tá? Eu não sou melhor do que ninguém, eu sempre falo isso. Otávio também não é melhor do que ninguém. Eu tenho defeito, Otávio tem defeito. Às vezes Otávio é chato, às vezes eu sou chata. Às vezes a gente, sabe, se Vai rolar desentende. briga aqui, viu, de ex, viu? O que acontece? Mas assim, para vocês eu entenderem, levantar hoje aqui, de papai. manhã nós estávamos nós três brincando de quem ama mais, como é que a gente ama mais, quem ama do tamanho do universo, como é o universo que cada um ama, enfim. E isso a gente estava fazendo por Maria Flor. E assim, como eu falei, é um mantra, é sempre por Maria Flor. O que a gente faz para ver Maria Flor feliz? O que a gente precisa fazer pelo bem-estar de Maria Flor? E eu acho que se todos os pais conseguissem pensar com esse propósito, se Cuidado pra deixando não um bater o pouco pé de ali, lado, viu? deixando o ego Não, um não, pouco não. de lado, sabe? A vaidade de lado. Eu acho que seria muito mais fácil a gente falar sobre guarda compartilhada, sobre convivência alternada e bem-estar das crianças, bem-estar dos filhos. Mas, Isso infelizmente, a gente vale. não vive essa realidade, né? Isso tudo aí que você falou, Karine, isso vale. Se a gente não tivesse numa live falando de guarda compartilhada, se a live fosse como ser bons pais e boas mães dentro do casamento, cairia perfeitamente. É a mesma coisa. É diálogo, é saber que Sim. não é o ego que tem que guiar a gente, é saber que o Não é respeito saber ao quem é mais outro. pai, quem é mais mãe, né? Exato, é como saber criança amar. que o respeito ao outro tem que prevalecer, é saber que o Oi, tia interesse. Lore. Tia Laura entrou? Não, ela tá assistindo. Ah, é? Ô filha, não bate aí, por Oi, favor. tia Lore. Aí, aí. Ali. Olha lá, ela falou, vê se não bate aí de novo. Bota o pezinho pra cá. Aí, acabou. Você dominou a live aí, acabou a live. Tchau, Pera aí, tia pera aí. Lore. Pera aí, rapaz, pera aí. Não, ó. Silêncio, senão eu vou botar pra fora da sala de. Então, Oi, silêncio. vovó. Acabou a live. Acabou a live. Não, deixa o papai falar. Vovó. Tá aqui, é eufórica. Vovó, tia Lore. Fala uma coisa. Ó, silêncio. Sério. Vovó, tia Não, Lore. é sério. Por favor. Vovó, tia Lore. Por favor. Sério. É sério. Por favor. Rapidão. Pode aparecer. Vem cá. Vem cá, sobe aí. Sobe aí. Deixa o papai falar, mãe. Sim. Aí veja. Vem cá, vem. Fica aqui. Só quietinha. Vem. Vem, rapaz. Não gosto de ficar quietinho. Um pouquinho. Aí no final eu deixo você falar um bocado. Vem. Vem pra cá, participar. Aí veja. Então, assim, isso cabe muito ao pé. Isso cabe muito para os casais que ainda estão casados, que permanecerem Isso casados, cabe né? para pais, né? Para pais em geral, né? Pais. Para mães, né? Em geral. Então, assim, não dá para estabelecer um regime, por exemplo, de isolamento, de confinamento responsável, já que a gente está falando de quarentena, onde o pai fica brincando e continua seguindo a vida dele normal, não se lava, não usa, não cuida, né, do asseio das mãos e tal. Daria no mesmo, o prejuízo, o risco é o mesmo. Não é porque está vivendo em casas separadas que o risco aumenta, não. Lógico que se você não tiver, como a gente tem, um comprometimento com o resultado, um comprometimento com a limpeza, com tudo, lógico que o risco aumentaria. Mas se fossem pais casados e não tivessem o mesmo cuidado, o risco seria tão grande quanto. Maria Flor, vamos lá. Perguntas para Maria Flor. Quem quiser, a hora é essa, está disponível. Maria Flor, a hora é essa. Eu alugo Maria Flor por uma hora R$10, tá bom? E aí, quem quiser fazer pergunta. Tá bom. É Alguma metade da dúvida sobre mesada Maria dela. Flor? Alguém quer fazer alguma pergunta para Maria Flor?
Quando É a tinha chance da problema, vida. chamava. Ótimo, É a Felipe. Ninguém chance da começou vida pergunta mesmo. pra você. Mas já já vai entrar alguém aí, né? Logo pra não bater o pé no tripé. Aí veja, galera. Tripé. É um tripé, sim. Aí veja, É. por que que a gente teve, Tripé. por que que a gente teve a ideia de fazer essa live? Começou um monte de gente, tanto para mim Maria Flor, o que quanto está fazendo nessa quarentena? O que é o que que você é está que você fazendo está nessa fazendo na quarentena, filha? quarentena? Eu tô brincando com Sky. Quem é esse Caio? O povo É minha cachorrinha. tá brincando com a cadela dela, o que mais? Eu tô. Hoje eu passei Olha aqui pra na câmera. frente com ela. O que mais? Eu tô Da frente brincando. dentro do condomínio. É. Sim. Hoje O que eu tô mais? brincando de boneca, eu tô assistindo filmes, Desenho, Mais. pintando, desenho, pintando, brincou de patins. brinquei de patins. Tia Olha. Lori disse, você tá pinotando demais. O que Brincou mais? de... que Fazendo mais? artesanato, fazendo desenho. Hoje a gente fez uma fazendinha lá fora no jardim, não foi, pai? Foi. Foi massa. A gente fez Perguntaram uma mini aqui, fazendinha. você sabia que você é muito linda? Sabia? Quem te contou? Sabia. Convencida. Tia Lori. Tia Lori. Quem te contou? Dizendo ela que foi tia Lori. Vovó e tia Quem te Lori. contou? Vovó e tia Lori, foi? O que foi que a tia Márcia falou? Só disse... Que você é linda. Você é Muito linda. linda, aqui não tem pergunta. Eu tenho uma pergunta pra você. E vocês, eu acho que já imaginam a resposta. Tá com saudade da escola? Tô. E dos amiguinhos? Sim. E o que é que a gente está fazendo para matar a saudade dos amiguinhos? Ligando. Ligando, falando por Vídeo. vídeo, Chamada de vídeo. chamada de vídeo Áudio. e áudio. A gente fez uma receitinha hoje com a tia Lori, que é nutricionista Eu materno não infantil. gostei da receita. Ela não gostou, porque tia Lori fez um bolo saudável. E aí? Eu gosto de bolo só de cenoura. Tipo assim, cenoura, bota só a cenoura, bota o fermento e bota a farinha e mexe. E por que você não deu essa receita para ela, velho? Você tem que dar essa receita para ela. Quando descer, você dá. Já dá por aqui, ó. E aí ela já deve estar vendo. Chore. Eu tenho outra receita de bolo, sabia? De como é Quando que você chama? descer, você fala com ela. Cenoura. De cenoura. Pois é. Ó, a tia Lori disse, me arrasou, me arrasou. Vamos lá, vamos voltar aqui só um pouquinho pra live. Tchau, vou descer. Vá, desce. Beijo. Tchau, mamãe. Esculhambou tia Lori, esculhambou Te todo mundo, amo. esculhambou a live e agora vai descer. Tchau, obrigado, viu? Apareça. Pois é, essa é a Maria Flor. Tá, beijo. Aí veja, então assim, só pra galera entender, a gente começou a live e o foco da live é a questão do bom senso, né? Então assim, quando o bicho pega, quando ninguém tem explicação, a gente tenta usar o bom senso. Ah, E macarrão, a comida... Jana. Macarrão. Sempre. Pode dar Tia Lori furo, fica pode dar doida. uma panela, ela come. A gente evita, né? Porque se deixar, A gente tenta come controlar. todos os dias. Mas sim, Aí continue. pronto. Então, assim, a gente tenta usar o bom senso o tempo inteiro. Eu e Karine, na maior parte das vezes, entramos em consenso. Às vezes a gente não entra. Quando a gente não Difícil entra, a hoje em gente... dia já, né, até. por causa da sintonia. Mas, por exemplo, a questão da escola foi uma última pizza ela adora. Um último desafio que a gente teve, né? Eu queria que Maria fosse para uma escola e Karine queria para outra. As duas eram ótimas, as duas ideias eram ótimas. Só que Karine tinha um parâmetro e eu tinha outro. Então, assim, o que é que aconteceu? Terminou por uma condição da escola que eu queria, não teve vaga, a gente foi para outra escola e eu achei um máximo, porque é uma escola nota 10, a gente foi visitar todas as escolas juntos, a gente discutiu os prós e contras das escolas juntos. Então, quando chega um momento desse de confinamento, a gente também senta e resolve as coisas junto. A gente compra o álcool gel junto, a gente discute as regras de limpeza junto. Agora Porque nem Maria todo mundo... Flor tem mãe e Maria Flor tem pai. E a responsabilidade é dos dois.
Não cabe Exatamente. à mãe de Maria Flor ter uma responsabilidade maior com Maria Flor, O porque eu sou cuidado mãe, maior, né? nem ao pai, porque é pai. Nós dois somos tão responsáveis, Maria Flor, tanto um quanto o outro, na mesma proporção. Isso Então, tudo está aí aqui ele também no aproveita para livro. vender o peixe dele, o É o livrinho dele aí. marketing. É. E então, assim, decidimos juntos sobre a vida de Maria Flor, independente da casa onde ela está, independente do que ela esteja fazendo, onde ela esteja, com quem ela esteja no momento. Ela pode estar na casa da avó, mas a gente está decidindo junto o que ela faz na casa da avó Exatamente. naquele momento. Então, assim, Exatamente. a todo momento, Maria Flor está assistida por nós dois. Se ela está na casa da avó, eu ligo para o telefone da avó, o papai liga para o telefone da avó. Quando ela estava com a babá, nós dois falávamos com o telefone da babá. Onde quer que ela esteja, enfim. Ela tem a certeza de que o papai e a mamãe sempre vai estar com ela, onde quer que seja. Então, eu acho que essa é a maior mensagem que a gente pode deixar para Maria Flor, nessa segurança, de dizer para ela o seguinte: mamãe sempre vai estar com você, papai sempre vai estar com você. Ela viajou para fora do país com o pai, a mamãe falava com ela todos os dias. Então, assim, ela E nunca tem teve sorte saudade. e teve saudade. Então, a gente, Não até é porque assim, então, Maria só Flor para a gente deixar claro, é, né, para as Maria Flor pessoas é uma criança. que não é um conto de fadas, né? Não, Teve não é. Eu tô saudade, dizendo é que a eu gente tive que faz. administrar lá, a Karine teve Isso, que eu ia falar administrar isso. daqui, entendeu? Isso. Maria é uma criança extremamente emotiva. Ela sinaliza as emoções com muita força, com muita intensidade. E a gente, às vezes, tem até dificuldade para administrar essas emoções de Maria Flor. Então, assim, imagine a saudade. Imagine quando aperta a saudade. Então, assim, a gente tem um cuidado ainda maior de cuidar disso, de colocar ela no colo quando é preciso, realmente, para administrar essa saudade e fazer com que ela realmente sinta que nós dois estamos sempre próximos dela e fazer ela entender que nós estamos aqui com ela, que papai e mamãe estão aqui, que nós estamos aqui para proporcionar segurança a ela, que a família está perto dela. Seja a mamãe, seja o papai, seja a tia Lore, seja a tio Marco, o vovô, vovó, a Dinda, o Dindo, e quem quer que seja, que está aqui para dar o suporte que ela precisa, no momento que ela É, precisar também. porque a referência de Maria, a segurança de Maria não está na casa onde Isso, mas ela nas vive, pessoas, na nas família dela, né? pessoas que habitam a casa. Então a Exato. gente pode estar fora do país, a gente pode estar viajando aqui para Feira de Santana, a gente pode estar na casa de Karine, na minha, porque as pessoas passam segurança, as pessoas estão com Maria ali, acolhendo, abraçando, em sintonia. Se eu, por exemplo, leio um livro, isso acontece muito, ou eu ou Karine, a gente lê um livro e descobriu algo interessante que pode se adaptar na rotina de Flor. A gente passa para todo mundo. Ó, galera, que eu vi. Se eu fosse Nós vocês, eu dois lia esse livro. discutimos sobre essa possível inclusão da rotina dela. Uma vez que a gente concorda e Exato. decide incluir, a gente avisa para todo Sim, mundo para que isso seja incluído e padronizado para todas as pessoas que convivem com Maria Flor rotineiramente, né? exatamente. Ah, vai fazer balé? Vai? Vai? Não sei, vamos ver, vamos discutir. Ah, eu pensei na natação. Por que natação? Por que não tal coisa? Ah, tal coisa é legal. E às vezes a gente muda de postura para Adequar. adequar, não na ideia de agradar o outro e nem na ideia de ganhar do outro, mas na ideia de fazer uma coisa que seja realmente que passe para Maria tudo que a gente quer passar, que é justamente isso, esse acolhimento, nessa segurança, esse cuidado. E não adianta nada, por exemplo, se eu vencer essa batalha e ganhar de Karine, ou seja, se a minha escola, a escola que eu escolhi, ganhar, eu, na prática, não terei ganhado nada, porque as relações, quando começam a virar disputa, e que é o que deve estar acontecendo muito nesse momento aí de quarentena, elas começam a virar uma disputa, e quando você acha que saiu ganhador, a questão familiar, a relação familiar está tão comprometida que já não há mais o que se comemorar. Degringolou, né? Exatamente. Exatamente. Perdeu o Pois sentido, é. né?
E Isso eu aí. acho que o coronavírus ele veio para dar uma oportunidade. Não que ele tenha vindo, eu tenho ouvido muito falar isso, isso termina incorporando na minha cabeça. Ah, o coronavírus veio para. Não, o coronavírus não veio para nada. Ele pode servir para que você raciocine a sua vida e que isso você deveria fazer todos os dias, né? Qualquer pessoa deveria fazer todos os dias. Raciocine, repense, reavalie, avalie as condições de vida que você leva, a importância que você dá às pessoas, a importância que você dá ao trabalho, como é que estão, né? Como é que está o seu envolvimento com as A sua crianças da participação na casa, sua com a sua família. criança. Exatamente. Então eu acho que o coronavírus e a quarentena e o confinamento, ele serve muito como mote para tudo isso, né? Depende muito de como a gente vai, né? Da destinação que a gente vai dar a isso. E aí E eu vou se deixar. você pode falar. E aí eu deixaria aqui o mesmo questionamento que eu deixei hoje na minha live de tarde. Que tipo de guerreiro você tem sido nessa guerra? E Sim, aí eu sim. pergunto a cada um pai e a cada mãe que está aqui nesse momento. Qual tem sido a contribuição que você tem deixado na criação do seu filho, da sua filha? E aí você já está respondendo qual é o guerreiro que você tem sido nessa guerra. Considere a guerra a criação do seu filho, a educação do seu filho. E o guerreiro você, a sua participação enquanto pai, enquanto mãe. Quem tem sido você ao longo dessa guerra? Qual tem sido a sua contribuição? Qual é o legado que você está deixando enquanto pai, enquanto mãe, ao longo dessa Estenda, guerra, dessa jornada, né? estenda essa frase sua, Karine. Eu vou estender às relações de pais separados, né? Que Não, pai, mãe, de um modo geral, de um né? modo geral, De né? um modo Mas geral. você falou da guerra em relação à quarentena, não? Não, é porque Também, eu né? falei que eu comecei a live falando que hoje na minha live de mais cedo, eu finalizei a live falando que guerreiro você tem sido durante a guerra à vida. E aí agora eu Sim, estou sim. retomando essa pergunta, mas aplicando, De uma forma adequando mais a ampla. nossa live. Entendeu? Pois E é é, isso. perfeito. Então, vamos nos despedir. Eu queria que você fizesse as considerações finais. Vou antes só falar de novo do livro. O meu livro, esse primeiro livro, ele não fala da guarda compartilhada ainda. Isso é o meu próximo livro. Ele fala dessa minha ideia, né, da criação de filho, de ser um pai mais presente. Depois, para não tomar muito tempo, que a gente já está nos minutos finais, depois dá uma olhada lá no Instagram, tem tudo, e por direct, no paivemcá.com.br também tem algumas outras coisas. Dá uma olhada lá. E aí eu queria, Karine, que você fizesse essas considerações finais para a gente se despedir do pessoal. Dar boa noite a todo mundo. Não é isso. Eu acho que é o momento ainda mais da gente repensar como é que a gente pode contribuir para que os nossos filhos façam parte dessa futura geração, que vai tornar o nosso mundo um mundo ainda melhor, aquele mundo que a gente deseja ver e que seja um mundo regenerado. Fora isso, eu aqui estou tentando dar a minha contribuição para que a gente passe por tudo isso da melhor forma possível, todos os dias fazendo live às 16h15, como ser luz na escuridão. Tenho Para que, de alguma assistido, estão forma, eu ótimos. deixe o meu legado aqui durante esse confinamento e ajudando pessoas a enfrentar esse momento da melhor forma possível. E enquanto mãe, A gente enquanto pai, agradece. separado ou não, vamos nos dedicar mais aos nossos pequenos, porque eles precisam da gente. Nós somos o melhor referencial que eles têm hoje, de força, de sabedoria, de serenidade, de tudo. Então, que a gente possa ser para eles aquilo que eles esperam da gente. Tá certo? E a forma como a gente lida com as dificuldades, com as limitações e com as nossas guerras, ensina muito a essas crianças, né? Então, A gente não a precisa forma ser como... perfeito, não. Não, de forma nenhuma. Então, a forma como a gente está lidando, por exemplo, com o confinamento e com o respeito ao outro e com o respeito ao pai dessa criança, à mãe dessa criança, isso tudo está sendo assimilado pela criança como ensinamento. A gente Claro. tem 15 segundos. Beijo, beijo, beijo. Tchau. A live vai Valeu. ficar salva. Vai sim. Beijo.